Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Nossa Resenha, o programa semanal da Sportnet, que sempre troca aquele papo legal com grandes personalidades dos esportes. E para isso, estou aqui com o Álvaro Loureiro. E aí, amigo? Tudo bem, Álvaro? Tudo bem com você que está aí do outro lado. É isso, nossa resenha chegando e dessa vez com um convidado super especial, um cara que brilhou demais dentro do campo, tá no início de uma nova trajetória, né? E é um prazer ter ele aqui com a gente, né, Yara? É isso aí, então, ó, já vou dar aquele spoiler. Ele é um dos maiores meias da história do futebol brasileiro, ídolo no Brasil, na Turquia. E como o Álvaro disse, está trilhando um caminho bem bacana, uma trajetória aí diferente, agora como técnico. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alex. É um prazer ter você aqui com a gente. Opa, prazer é meu, obrigado pelo convite. Trocar uma ideia com vocês aqui vai ser bem legal. Valeu, Alex. Alex, a Série B é uma das atrações aqui do nosso canal, né, da Sportnet. E eu queria começar o papo por aí, né, sobre esse seu desafio atual. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho desenvolvido hoje no Operário e os desafios que você tem enfrentado nessa temporada. É uma competição dura, vocês são detentores aí, tem mostrado e vocês têm acompanhado. Jogos duros, jogos equilibrados, bons treinadores trabalhando, bons times jogando. Então, realmente, para mim, que estou iniciando, tem sido bastante interessante estar no meio dessa disputa. Agora entra numa reta final, né? Faltando 9 jogos. Entra naquela loucura das brigas pelas primeiras posições, o desespero da briga lá de baixo. Equipes do meio da tabela que daqui 2, 3 semanas vão se definir sem chances de mais nada referente a acesso e descenso. Então, realmente, a competição é dura e entra agora num momento bem interessante. E, Alex, o universo do futebol é extremamente resultadista. Obviamente, você tem toda essa carga e experiência enquanto jogador, mas como treinador, como é que foi isso para você? Como é que você lida diariamente com essa pressão de resultados? Olha, eu sou sincero, é o meu quarto clube e eu vou colocar como terceiro porque o meu primeiro clube foi o Sub-20 do São Paulo. E no Sub-20 do São Paulo, o Muricy, que era o meu chefe ali, que estava sempre comigo, juntamente com o Piazotto, ele falava um negócio que era muito legal e me dava muita tranquilidade, que era o seguinte: se preocupe um pouco com o resultado e foca mais em melhorar os atletas, em melhorar os jogadores. Então eu vou eliminar um pouco o São Paulo, porque isso não acontecia. Quando eu vou para o Avaí e quando eu vou para o Antalya, na Turquia, o papo era esse, de se fazer bons trabalhos, de fazer trabalhos longos, mas a gente viu na essência que o resultado tinha uma situação importantíssima. E a gente vê isso todos os dias. Mas entre ver e sentir na pele é uma distância grande. E hoje aqui no Operário eu entendo bem isso. É um clube que ele dá oportunidade aos treinadores, aos jovens treinadores. Eu sou mais um jovem treinador que estou tendo essa oportunidade. Mas existe a expectativa de bons resultados. O mais interessante é que aquilo que é combinado antes é que ele seja cumprido. E aqui no Operário, sinceramente, tudo aquilo que a gente combinou no meu acerto tem sido cumprido, que dá uma tranquilidade para a sequência do nosso trabalho. Alex, a gente está vendo alguns lances, né, do Operário nessa temporada. E você dentro de campo, Alex, sempre teve uma visão diferenciada, né? A gente viu muito você ali dentro do gramado, muitas vezes orientando os companheiros, né? Passando ali um pouquinho da sua visão. Quando você decidiu fazer essa migração para essa nova função ali na área técnica, alguma coisa te surpreendeu, alguma dificuldade que você não imaginava na função de treinador e que hoje você vivencia isso de perto? Não todas, né? Na verdade, todas, porque jogar é uma situação totalmente diferente de ser treinador. Eu joguei durante 20 anos futebol profissional e posso colocar em mais o meu período de base, eu estou falando aí de 27, 28 anos. Existia uma ordem, um caminho a ser seguido, dado pelos meus treinadores, mas a execução era minha. Eu decidi a hora que eu ia driblar, eu decidi a hora que eu ia chutar, eu decidi a hora que eu ia passar, eu decidia se eu controlava para frente, se eu controlava para trás, se eu controlava para o lado. Como treinador, eu passo aquilo que eu penso, eu passo aquilo que eu tenho de ideia,
eu passo os caminhos, as rotas em que a gente deve seguir para jogar e para marcar, mas a execução é dos atletas, então é um método bem diferente. E uma outra coisa, quando você joga, você não precisa controlar o ambiente, você precisa se controlar. É se manter bem fisicamente, é se manter bem no ambiente. Quando você é treinador, não. Quando você é treinador, uma alteração sua altera todo o ambiente. Uma diferencinha no treino que está sendo aplicado altera todo o ambiente. Então, como treinador, é muito mais delicado. Você tem que tomar conta de uma série de situações que quando você joga é bem diferente dessa situação. Então, quando eu começo a ser treinador, tinha todas as dificuldades naturais de quem está começando a ser treinador, mas o principal para mim era não pensar mais como era quando eu era atleta, porque realmente são funções bem distintas. E a gente estava conversando aqui, Alex, antes de iniciar a entrevista contigo, sobre a dificuldade e os problemas que deve ter um treinador de futebol, que deve pensar no seu time, nas estratégias, naquele lance que não deu certo, aquele resultado que ficou por pouco. Você é desses que, assim, dorme e acorda pensando, não, vou fazer isso com o meu time, eu quero isso, tal, porque como o Álvaro falou aqui na conversa, né, Álvaro? São várias cabeças pensantes e várias personalidades diferentes. Então, deve ser uma experiência muito difícil, mas que também você deve estar aí, obviamente, hoje, depois de ter treinado alguns clubes, já se adaptando melhor, né? Como é que você enxerga essa parte? Não é assim, mas eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu sou um cara muito voltado e muito preocupado com a organização. Então, se eu tenho tempo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou dando a entrevista aqui, eu acabar a entrevista, eu vou sentar na minha sala ali com a comissão técnica e nós vamos discutir. A partir do momento que eu sair do clube, eu já discuti tudo e vou voltar a pensar só no dia seguinte. Mas eu conheço gente que sai, que vai para um restaurante ou que vai para casa e fica discutindo. Eu não, eu procuro ser organizado para que naquele meu período em que eu tenho que pensar em treino, pensar em organização, pensar em estratégia, pensar no dia a dia, seja num período em que eu esteja trabalhando. A partir do momento que eu sair dali, eu vou fazer outra coisa. Eu aprendi ao longo da vida que ter foco é poder sair um pouquinho do foco principal, desfocar daquela situação para você poder vivenciar outras coisas, família, amizade, momento de lazer, porque a hora que você, no caso eu e a comissão, estamos envolvidos ali no período de organização, que a gente organize tudo, deixe escapar poucas coisas e dentro disso possa montar tudo aquilo que tem que ser montado para aquele momento da discussão. Alex, você mencionou rapidamente no começo do nosso papo, né, a sua experiência no São Paulo, na base do São Paulo. Você, um cara que construiu uma história gigantesca no vizinho de muro do São Paulo, né, no Palmeiras, um dos principais rivais do São Paulo. Como é que foi trabalhar no São Paulo, né, ter essa experiência ali no seu início de trajetória como treinador, num rival do Palmeiras? Tinha muito essa questão da brincadeira, os torcedores traziam muito isso. Como é que foi para você? Sim, eu fui muito bem recebido no São Paulo, não tinha relação nenhuma com o São Paulo, só fui adversário de São Paulo, mas o Muricy naquele momento, juntamente com o Biasotto, que cuidava do futebol da base de São Paulo, acharam que eu poderia ajudar, e numa conversa comigo nós concluímos que realmente eu podia, e tive 2 anos lá muito feliz no São Paulo. Então, assim, tive a oportunidade e sou eternamente agradecido. São Paulo é gigantesco. Eu já sabia disso sendo adversário, mas depois eu reconheci e reafirmei isso sendo um funcionário do clube. No início existia uma brincadeira ou outra referente ao meu passado como adversário, mas o respeito que o São Paulino e o próprio clube me tratou foi deixando isso de lado. Então, realmente foi um período ali maravilhoso, de um aprendizado grande, onde o São Paulo me ajudou muito. Eu acho que eu ajudei muito naquele processo daqueles 2 anos para o São Paulo também. Então foi uma situação em que foi interessante tanto para eles quanto para mim. E o mais legal é que muitos daqueles jogadores que estavam comigo naquele período seguem a vida deles hoje. São jogadores importantes no próprio clube, em outros clubes. Então realmente é um período legal no qual eu só agradeço o São Paulo pela oportunidade. Em falar de ajudas e tudo mais, e presenças marcantes, Filipão e Luxemburgo também foram 2 nomes importantes aí na sua carreira enquanto jogador.
Agora você como treinador, você traz características desses dois nomes conhecidos e experientes ou você tem outras referências? Não, eu tenho várias referências, né? Eu costumo dizer que o treinador é aquilo que ele é de visão de mundo, né? Porque ele tem que estar lidando ali com muita gente todos os dias, todo momento surge alguma coisa, surge alguma discussão, e no meu cargo eu tenho que colocar a minha posição, colocar a minha opinião, e aí isso leva para dentro do campo, isso leva para os treinamentos, isso leva para o dia a dia. Então tudo aquilo que eu vivenciei antes, seja dentro do campo ou na minha vida particular, é o que me dá de olhar de mundo, né? Então, assim, as experiências que eu tive com outros treinadores enquanto atleta, com certeza, em vários momentos elas são usadas, eu não posso descartar, não posso eliminar a vivência toda que eu tive com grandes nomes, né? Então, todos aqueles que de alguma forma passaram por mim e me marcaram, eu trago como aprendizado para o meu dia a dia. Alex, como eu já mencionei aqui, né, durante a nossa conversa, você foi um cara extremamente acima da média como jogador. Falando um pouquinho do perfil do Alex treinador, assim, como é que você lida com dois fatores? O que é mais importante para você? Um jogador, né, extra classe ou um coletivo mais coeso? Como é que você equilibra essas duas situações enquanto treinador de futebol, Alex? Não, desde que eu jogava, e não vejo isso no futebol, vejo isso na vida, para mim o mais importante é o coletivo. E aí a parte individual, num coletivo organizado, ele vai sobressair, ele vai aparecer. Se eu sou um cara que uso bem o cruzamento, num coletivo organizado, esse cruzamento vai sair. Se eu sou um cara que eu sou mais marcador, num coletivo mais organizado, isso vai sobressair. Então, minha preocupação é sempre com o coletivo, para que individualmente os destaques possam, dentro dessa coletividade organizada, poder aparecer e mostrar a sua condição. E ainda falando sobre coletivo, sobre potencializar os jogadores, a gente sempre enxerga a figura do técnico como alguém que vem para ensinar, para delegar tarefas, para realmente organizar. O que você, como técnico, como treinador de futebol, já aprendeu com os atletas que você teve a oportunidade de trabalhar junto? Muitas coisas. Porque eu não ligo muito pro atleta, sabe? Eu ligo mais para a pessoa. A pessoa que está na frente daquele atleta é o menino que sonhou com o futebol, é o menino que teve a infância dele, que teve a juventude dele muitas vezes caçada pela loucura que é o futebol de formação. Muitos deles não participaram do futebol de formação e acabaram chegando nesse momento. Então, a todos os dias, em toda conversa, em todo exemplo, em toda a sequenciazinha que a gente vivencia no dia a dia, eu aprendo algo, eu enxergo algo, porque as diferenças, elas existem em qualquer tipo de pessoa, né? Às vezes você tem dois irmãos criados pelos mesmos pais, eles viram adultos e se tornam adultos diferentes, né? Cada um defendendo e protegendo a sua história. Então eu sou um cara muito curioso, eu sou um cara que procura ouvir bastante. Então, nessa de ouvir, nessa de trocar ideia, com certeza eu vou aprendendo. É o meu quarto clube. Então, eu já vivenciei algumas experiências nas quais algumas vão se repetindo, outras são novidades, e eu procuro aprender com isso a cada acontecimento. Alex, você é um cara da nova geração, né, de treinadores brasileiros, e hoje a gente vive um momento de uma presença muito grande de treinadores estrangeiros aqui no nosso futebol, né, e muitas vezes os clubes priorizando a busca por um estrangeiro, muitas vezes sem olhar para o mercado interno. O que você pensa sobre esse grande número, né, de profissionais estrangeiros aqui no nosso futebol? Não vejo problema nenhum. Eu acho que os gestores do clube contratam aqueles que eles acham que tem que contratar. Vou ser repetitivo, mas o treinador, para mim, é aquilo que ele tem de visão de mundo. De repente, a visão de mundo do profissional A serve mais do que o profissional B. Quem define isso são os gestores do clube. Para mim, pouco importa se brasileiros, se argentinos, se uruguaios, se sul-americanos, se europeus. Eu acho que cada clube, dentro da sua gestão, conversa lá, enxerga o que é melhor para o clube naquele momento e contrata o profissional. Onde ele nasceu, qual o passaporte dele, para mim, sinceramente, não tem uma grande valia.
A valia maior está em cima do profissional que é contratado, acredito eu que em cima de algumas ideias discutidas por quem está gerindo o clube. Em cima disso acaba sendo contratado ou em outro momento dispensado. Eu acho que as pessoas que têm a gestão do clube é que têm essa definição. E, sinceramente, não vejo grande problema aonde o cara nasceu, em que país ele viveu. Eu acho que o mais importante, independente do clube, é que o clube saiba por que demitiu e saiba por que contratou. A nacionalidade, para mim, sinceramente, pouco importa. E Alex, não sei se a gente é um pouco saudosista, a gente que gosta de futebol, mas a gente fica com saudade daqueles meias clássicos como você era. Aí a gente fica pensando, nossa, será que não se fazem mais meias como antigamente? É isso mesmo? Você acha que mudou um pouco ou realmente o futebol está evoluindo e outras funções são mais importantes hoje, mais, assim, são mais necessitadas do que realmente um meia clássico ali, hoje o jogador tem que ser mais polivalente na posição. O que você enxerga dessa função que você fez durante tanto tempo que você conhece tão bem? Eu enxergo que se você tiver um meia com essa característica, ele vai jogar. O Arrascaeta é um exemplo, o Alan Patrick é um exemplo. É óbvio que o futebol mudou, é óbvio que o futebol evoluiu. Existem hoje diferentes características, existem hoje diferentes demandas. Agora eu vou dar o meu exemplo, eu fazia 25 gols por ano. Se um jogador fizer 25 gols por ano, vai jogar. Não tem muita fuga em cima disso. Então, assim, o que existe é o seguinte, nós temos a qualidade A, B e C. O treinador escolhe, o gestor contrata e o cara vai para dentro do campo e joga. A gente tem bons exemplos por aí, de bons jogadores que estão jogando. Agora, a questão mágica para mim é aonde você vai buscar, o que você quer daquele cara. Então, assim, 10 clássicos, como era no meu caso, existe. Ele vai jogar, não vai jogar, é uma decisão de quem comanda. Mas eu citei o Alan e o Arrascaeta como um exemplo de que tem. Felipe Coutinho volta a jogar de um bom nível no Vasco. Aqui eu jogo com o Bosquilha, que é um 10. O Curitiba joga com um 10, que é o Josué. O Atlético Paranaense joga com um 10, que é o Zapelli. Então, assim, existem os jogadores. Como eles são usados, aí depende de cada treinador, depende do que cada clube gosta. E o principal, depende do que cada jogador dessa função entrega. Então, assim, eu acho que como era na década de 90 e como é hoje, como era lá atrás. E uma outra coisa na análise esportiva, e que eu acho que pega muito, é a memória efetiva. Eu não sei a idade de vocês, mas se vocês lembrarem, quando vocês tinham 10, talvez vocês acham que os jogadores que vocês viram com 10 anos sejam melhores que o de hoje. Mas talvez hoje um menino de 10 que veja o Arrascaeta jogar, talvez ele ache que joga mais do que eu jogava no meu período. E tá normal, porque tudo depende da idade que você tem, das memórias afetivas que você tem. Eu vou dar o meu exemplo. Ninguém jogou mais que o Zico, na minha visão. Então, o Messi é um fenômeno genial, mas eu acho que o Zico jogava mais que o Messi. Essa é uma memória afetiva minha. E acho que tem outras memórias assim. Então, assim, existem variações, existem características, existem funções. Agora, se nós tivermos um cara que está entregando, como esses nomes que eu acabei de citar, ele vai jogar independente do local. Ainda em cima dessa questão, Alex, você acha que hoje, para a seleção brasileira, né, a gente está aí às vésperas de uma Copa do Mundo, hoje falta um camisa 10 dentro desse planejamento de equipe que a gente está fazendo, né, de algumas trocas de técnico nesse ciclo? Você acha que olhando para o time, falta ali um camisa 10 hoje? Cara, depende. De novo, vai depender. O treinador é o Ancelotti. O Ancelotti é um treinador italiano, é um treinador que ele já jogou de N formas. Quem viu o Ancelotti no Parma, no Milan, no Chelsea, no Madrid, no Bayern, sabe que ele pode se utilizar de variações grandes. Na seleção, ele tem opções, ele tem escolhas. Então, o principal hoje é entender o que o Ancelotti quer como time, que o Ancelotti imagina como plano inicial de plataforma tática. Tem os nomes que a gente conhece por aí, que podem fazer a função,
mas se o Ancelotti vai usar ou não, essa é uma situação que a gente ainda não conhece, até porque o trabalho dele é inicial. Mas existem jogadores, sim, para fazer essa função de um 10 atrás dos atacantes, ajudando, colaborando com a parte defensiva, mas a gente tem possibilidades e jogadores com essa característica. Alex, a gente já teve aqui na semana passada, né, Álvaro, a oportunidade de conversar com o Zico, citado por você agora há pouco. E aí, eu queria saber de você, que ele teve a experiência de treinar você, né? Então, imagina, né? Alex e Zico juntos, falando de uma posição onde os dois fizeram história. Como é que foi essa experiência lá no Fenerbahçe? Para mim foi difícil. Para mim foi bem difícil, porque é aquilo que eu falei há pouco. Para mim ele é o ídolo maior, é o cara que, para mim, é o cara que mais jogou bola, e eu tinha dicas simples no dia a dia. Só que ao olhar essas dicas simples, quem estava me dando não era o treinador, era o meu ídolo. Então até eu entender que o meu ídolo tinha se tornado meu treinador, eu demorei alguns meses. Passado essa situação de emoção inicial, no qual eu começo a enxergar o Zico como treinador, ele foi maravilhoso, porque eram dicas simples e dicas que eu admirava nele, que ele estava passando para que eu pudesse fazer. Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, no qual a gente teve um período muito legal no Fenerbahçe, fizemos jogos espetaculares. Então, realmente é uma das grandes experiências que eu tive de uma emoção, uma sensação louca no início, de estar ali com um cara que eu achava que eu nunca ia chegar perto, de repente o cara é o meu treinador, e depois de ter um treinador que conhecia tudo da minha posição, que em termos de jogo passavam ideias simples e que estava funcionando, em termos de gestão do dia a dia do grupo, com certeza o Zico foi um dos melhores que eu vi. Então, para mim foi uma experiência riquíssima, da qual eu só agradeço. Você imagine hoje que aquela criança que sonhava com o Zico pode pegar o telefone e ligar para ele. Só por isso já valeu a pena, né? E fora isso, a gente conquistou coisas boas em futebol. É importante você marcar, e a gente junto conseguiu marcar um período importante lá na Turquia. Ô Alex, assim como você teve essa sensação com o Zico, né, lá atrás, hoje muitos meninos treinados por você devem ter o mesmo sentimento com relação a você, né? Olhar para a tua carreira e falar, caramba, olha quem está me treinando, olha quem está me dando uma orientação. Como é que você lida com isso? Você tenta quebrar essa distância? Como é que você costuma lidar com esse tipo de situação? Eu faço o que o Zico fez comigo. Mostrar que eu estou aqui como treinador e que eu estou aqui para ajudar no desenvolvimento deles. Dentro disso, eu tento quebrar essa barreira, essa distância, caso exista, para que ele me enxergue como um treinador que está aqui para ajudar nos processos do dia a dia dele. E diante dessa sua experiência riquíssima que você tem no futebol brasileiro e internacional, se você pudesse escolher um dos seus companheiros que você já jogou em algum time na sua vida para colocar no teu time hoje, qual seria, assim, esse primeiro nome que vem na tua cabeça que seria essencial para tua equipe? Hoje, eu joguei com muita gente, né? Eu joguei com muita gente, mas assim, eu acho que o nosso time hoje aqui do Operário precisa de gols. Então, se eu pudesse ter o Ronaldo Fenômeno no meu time, eu agradeceria, mas acredito que não sou só eu, né? Acredito que todo mundo ia querer ter o Ronaldo Fenômeno no time. Eu acho que o que mudou muito relacionado ao que era antes, porque é hoje, principalmente no nível que eu estou trabalhando, é que o nível de goleadores, eles lá atrás eles eram mais goleadores do que hoje, né? Então hoje você vê goleadores aí com 12, 13 gols. Lá atrás quem fazia 12, 13 gols estava em sexto, sétimo da tábua de artilharia. Então se eu pudesse, numa máquina do tempo, puxar um goleador, com certeza me ajudaria bastante. Alex, a gente sempre tem a tendência, né, de analisar um treinador entre estrategista, aquele cara que pensa mais na tática do jogo ali, ou um cara gestor de grupo, né, o famoso paizão, assim. Como é que você se vê dentro dessa questão? É um equilíbrio entre as duas coisas? Ou você se vê mais de um lado, mais de outro?
Eu acho que isso nunca existiu, né, cara? Eu acho que isso é muito mais trabalho da imprensa do que do próprio profissional que está no meio. Tem uma coisa que eu sempre me perguntei e hoje eu continuo me perguntando mais ainda, porque hoje eu sou treinador, né? Acaba o jogo, a imprensa junto faz uma hora e fala o treinador A deu um nó tático no treinador B. E eu, quando eu jogava, ficava pensando, pô, como é que foi isso, né? Às vezes é um passe errado, às vezes é um drible do número 10 que consertou tudo. Então, assim, eu sinceramente eu me vejo como um cara organizado e preocupado em fazer com que os jogadores estejam à vontade para que se desenvolvam, para que joguem. É óbvio, no meio do caminho eu tenho as minhas escolhas, as minhas preferências. Eu tenho que escolher 11 para sair jogando, depois eu tenho que escolher 5 substituições, às vezes não são 5, às vezes é menos. As substituições alteram muito o olhar que tem do treinador, porque às vezes o treinador altera o jogador pelo jogador, é um extremo por um extremo, só que são extremos com características diferentes. E aí, se o extremo que entrou depois resolve o jogo, eu sou genial. Se ele entra pior do que o cara que saiu, eu sou uma besta. Se eu mudo a plataforma e ganho, eu sou genial. Se eu mudo a plataforma e perco, eu sou um imbecil. Então, assim, como eu olho o trabalho do treinador, no meu caso, né, é organizar o dia a dia para que as sessões de treino sejam boas, que eu acredito muito em treino, e dentro dessa organização os jogadores estejam confiantes, cada um dentro da sua característica e qualidade, para que ele se desenvolva, porque ele estando desenvolvido, ele estando jogando bem, o propósito coletivo ele ajuda bastante. Alex, a gente está chegando na reta final desse papo e eu queria saber de você, até para comunicar para o torcedor, para quem gosta da Série B e está acompanhando aqui na telinha da Sportnet, quais são os objetivos, então, do Operário para esse ano? Dá para brigar pelo acesso ainda? Quais são essas buscas que vocês ainda estão fazendo e que você, como treinador, tem passado para a sua equipe? Em termos de acesso, enquanto há possibilidade matemática, a gente fica imaginando. Matematicamente, hoje, isso ainda existe. Então, eu não fico pensando lá na frente, eu fico pensando no jogo do Remo. A gente vai enfrentar o Remo. O Remo tem 3 pontos a mais do que nós. Se nós vencermos o Remo, a gente iguala em número de pontos com o Remo. E ali no número de vitórias, a gente passa uma vitória mais do que o Remo, passa o Remo. Então, esse é o objetivo de momento. E você continua olhando para cima, esperando ver o que acontece na rodada. É assim que a gente tem trabalhado, jogo a jogo, para poder se distanciar cada vez mais do bloco que está embaixo e se manter olhando para o bloco que está em cima. Não consigo imaginar 3, 4 semanas à frente, que eu acho que não é saudável e também não é muito real, porque o resultado, eles vão se alterando jogo a jogo, semana a semana. Eu particularmente tenho passado isso para o clube também passa isso, que é de pensar jogo a jogo naquilo que a gente pode fazer rodada a rodada. Alex, só para a gente encerrar esse bate-papo espetacular, queria fazer 2 perguntinhas aqui bem rapidinhas. Qual a sua principal inspiração como treinador de futebol? E para você, qual é o melhor técnico em atividade aqui no futebol brasileiro? Para mim, o melhor técnico é o Abel. Tem feito um trabalho espetacular no Palmeiras. Eu gosto muito do que o Renato construiu em termos de carreira dele. Eu gosto muito do que o Rogério tem feito desde que virou treinador. Eu acho espetacular o que o Felipe tem feito nesse 1 ano do Flamengo. Acho o Fernando Diniz um cara totalmente diferente do que a gente tem feito, coisas bem legais. O Dorival tem uma carreira belíssima e concretizada. O Léo Jardim veio de fora no Cruzeiro e tem feito um bom ano. Eu citei esses vários, mas eu acho que o Abel realmente tem feito algo bastante diferente com o Palmeiras. Só você ver o tempo que ele está no cargo, num clube bem difícil. No meio disso, tem um Vojvoda que fez um trabalho espetacular no Fortaleza e hoje está no inicial no Santos. Então, eu acredito que o Brasil tenha bons treinadores, tenha boas ideias. E aí, ficar mais tempo no cargo é uma prova de que as coisas realmente estão funcionando bem. E aí, o
pô, é inegável que o que o Abel construiu no Palmeiras o torna o maior do momento. A segunda qual é? A tua maior inspiração, tua principal inspiração como técnico? Cara, eu não personifico em ninguém, mas a minha inspiração como treinador é poder ter carreira longa como eu tive como de atleta. Eu fui atleta durante 20 anos, de bons clubes, de boas disputas. Então, se eu puder trabalhar um período parecido e competindo de igual para igual nas competições em que eu tiver oportunidade, eu acho que essa seria a inspiração maior. Eu não consigo personificar numa figura, porque como eu falei aqui ao longo do nosso papo, acho que cada pessoa tem a sua história, tem a sua trajetória, e eu estou no início da minha como treinador e pretendo continuar seguindo aí num bom caminho. Tá aí o grande Alex, então, foi nosso convidado hoje, nossa resenha. Alex, muito obrigada pela sua disponibilidade, por reservar um tempinho aí, que a gente sabe que desse treinador não é fácil, tem um monte de coisa para fazer. E a gente deseja aí essa reta final de temporada que seja ótima para você e pro Operário, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite e agradeço mais uma vez aí pelo papo. Até mais. Mais um Nossa Resenha especial, né, Yara? É isso aí, muito legal, né? A gente conversar com grandes ex-jogadores que fizeram história aqui no nosso futebol, grandes personalidades que hoje fazem o futebol diferente. A gente estava comentando antes de conversar com o Alex, né, sobre essa nova geração de técnicos e que o Alex faz parte e que a gente segue acompanhando também esse crescimento. E que o nosso futebol só ganha, né? É isso, o Alex era um gênio dentro de campo, um cara de uma visão super diferenciada e certamente tem todos os atributos para vencer também na função de treinador. A gente torce para isso, sucesso para ele. Com certeza. A nossa resenha dessa semana vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Beijo! Valeu, gente!